Abra sua Bíblia, meu irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu escrevi hoje à tarde lá no meu perfil do Facebook, o título do sermão de hoje é Tentações sofridas no deserto da vida. Então está lá em 1 Coríntios 10. Nós vamos ver do 1 ao 13. Eu já tenho postado, às vezes no Face, às vezes, não é sempre, o tema da pregação e até o texto, para se você tiver interesse na sua casa, antes mesmo de vir para o culto, lê-lo. E assim o Senhor já preparar o teu coração para o que vai ser ministrado, amém? 1 Coríntios 10 diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como algum daqueles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que suporteis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Somente até aí, irmãos. Pode se sentar. Através de toda a leitura bíblica que nós fazemos, nós vemos diversas vezes na história de Israel o povo passando por provações, clamando a Deus. Então o Senhor vem com socorro, mas em seguida eles se esquecem do seu Salvador, seguem após outros deuses, voltam-se ao pecado e então caem nas mãos dos inimigos, clamam a Deus novamente. E outra vez o Senhor vem ajudá-los. Mas a mais relevante de todas essas passagens de Israel é, sem dúvida, os 400 anos que eles ficaram servindo no Egito. E depois disso, através da vida de Moisés, Deus então liberta eles e passa a dar mandamentos, passa a dar ordenanças, passa a dar regras de como eles deveriam se relacionar consigo e com seu próximo. Mas será que eles ficaram nessas regras? Será que eles obedeceram esses mandamentos? Será que eles permaneceram no estatuto do Senhor? Então aqui Paulo começa a nos dizer que não. Do versículo 1 ao 6, Paulo nos adverte sobre um pecado, o pecado da cobiça. Paulo nos deixa claro que Israel participou de tudo que Deus lhe deu como sinal de aliança. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Eles tomaram a ceia do maná e da água que brotava da rocha. E mesmo assim, eles desagradaram a Deus e morreram por causa da desobediência. Nem toda pessoa que está na igreja, irmão, é um crente salvo. Nem todos aqueles que estão no meio das ovelhas são ovelhas de Cristo. Nem todos aqueles que estão no meio da plantação de Deus são trigo.
mas também há bodes, mas também há joio, mas também há falsos crentes. Eles participam de todos os rituais, fazem todas as cerimônias, mas falta o principal, que é a fé. Isso não vem do homem, é dado por Deus. Então, longe de mim pôr em dúvida a fé e a salvação de nenhum de nós aqui essa noite. Pelo contrário, essas palavras que nós lemos de Paulo são advertências, não para que nós duvidemos da nossa salvação, mas para que nós cuidemos e verifiquemos. Então teremos certeza de que sim, somos salvos. E Paulo segue então falando dos pecados cometidos por Israel nos 40 anos de peregrinação no deserto, os quais custaram perdas amargas aos desobedientes. O deserto, irmãos, representa a nossa vida terrena, a nossa peregrinação até chegarmos à terra prometida, a vida eterna com Deus. Irmãos, por favor, nessa figura de Egito mundo, Moisés, Jesus, o Mar Vermelho, o batismo, a terra prometida, nunca pensem que a terra prometida é nessa vida. Tem muita gente que fala assim, você está passando por um deserto, irmão, você está passando por uma provação, mas daqui a pouco vem a terra prometida. Só se você morrer. Só se você morrer. Nessa vida, você vive no deserto de Deus. Não vai faltar maná, não vai faltar carne, não vai faltar água. Você pensa que o deserto é ruim? No finalzinho do Deuteronômio, Josué confessa, olha, suas roupas não se gastaram, nem os seus sapatos furaram durante 40 anos. Eles saíram do Egito com todos os despojos, com todos os bens dos seus vizinhos egípcios. Tanto é que eles construíram um tabernáculo com toneladas de metais preciosos. Então, embora a nossa vida seja um deserto, nós não veremos a terra prometida enquanto nós vivermos vestidos de carne, também não quer dizer que a nossa vida, deserto não quer dizer desgraça. Deserto só quer dizer o quê? Total dependência de Deus. Porque você sozinho no deserto morre. Mas você no deserto, debaixo da nuvem de Deus. E a nuvem é quem? O Espírito Santo. Debaixo do Espírito Santo de Deus, que nos selou, que nos guardou, que nos garantiu para o dia da salvação, então você vai passar por dias difíceis. É um deserto. Você pode olhar adiante, olhar atrás e só vai ver areia. Mas isso dá uma vantagem para você. Você não conta com as suas forças. Você depende do maná que cai do céu. Você depende da água que brota da rocha. Você depende da mão de Deus. Mas aqueles israelitas não foram fiéis. Eles atravessaram o mar. Atravessaram. Eles viram a mão de Deus ferindo o faraó e o seu exército. Eles viram. Eles viram o maná que caía do céu. Viam. Beberam das águas que brotaram da rocha. Beberam. Mas eles cobiçavam coisas más. Essas coisas foram escritas para nossa instrução, para que nós possamos entender as consequências de nos conduzir displicentemente e cobiçarmos as coisas más. Versículo 6. Estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que é cobiçar as coisas más, irmãos? É imitar o mundo. Porque eles ficaram 40 dias sem Moisés e quiseram imitar o Egito. Fizeram um Deus para adorar, um Deus feito pelas suas próprias mãos. Eles cobiçaram o Egito. Eles diziam, você está louco, Moisés? Vocês nos trouxe nesse deserto para morrermos aqui, não tinha sepultura para nós lá no Egito. Lá nós tínhamos cebolas. E agora nós não temos nada, então Deus envia, não sei nem como chama, um bando de codornizes, que são uns pássaros meio topeira, meio gorducho, fácil de pegar. E eles comem.
mas eles estavam cobiçando aquilo que eles tinham no Egito. E a cobiça é o primeiro pecado que nós não devemos ter nessa vida de deserto que nós vamos passar até a vinda de Cristo ou até a nossa morte, para entrarmos na terra prometida. Nós não devemos cobiçar as coisas más, não devemos invejar, não devemos desejar ter o que nós tínhamos no mundo, se nós tínhamos algo melhor do que agora com Cristo, ou aquilo que o mundo tem, mas o mundo não serve a Cristo. Não imite o mundo. E a igreja, no sentido coletivo, no sentido congregação, também não deve imitar o mundo. Eu tenho lido bastante por esses dias, também tenho visto bastantes irmãos estão nas redes sociais falando sobre isso. A igreja não precisa de entretenimento para atrair ninguém para a casa de Deus. A igreja precisa apenas do evangelho. Jesus disse, só vá e pregue o evangelho. Ele não disse vá e faça festas. Ele não disse vá e faça shows. Ele não disse vá e entretenha as pessoas. Não! Pelo contrário, existiam mágicos, magos, existiam charlatões na época dos apóstolos que faziam isso para enganar, iludir e atrair as pessoas. Mas Pedro, Paulo e aqueles apóstolos só estavam pregando o evangelho. E estavam denunciando esses falsos mestres. E a igreja hoje em dia está flertando, está com uma mão dada para o mundanismo. Quando eu digo a igreja, bem no sentido bem amplo. Não essa igreja, mas aquela igreja que se diz igreja de Cristo. Isso é um grande problema. A cobiça é um grande problema. Porque nós não confiamos em Deus quando nós cobiçamos o do outrem. Muito mais se nós cobiçamos o do mundo. O segundo pecado que Paulo nos dá lá no versículo 7 é a idolatria. Não se façam idólatras como eles. Deus deixou um mandamento para o povo dizendo, na cabeça das tábuas da lei, eu sou o Senhor teu Deus, não terás deuses diante de mim, nem farás para ti imagem alguma para servi-las. Deus requer de nós exclusividade. Assim como por obra exclusiva dele nós fomos salvos, sem ele nós não teríamos sido tirados das trevas do mundo, agora ele nos quer inteiramente para si. Deus deixa bem claro que se não for o pior, um dos piores pecados e mais inaceitáveis de tudo que o homem pode fazer, e encabeça a lista de reprovações de Deus, é a idolatria. Fazer de outra coisa que não o próprio Deus o centro da nossa dedicação. A palavra idolatria, que vem do grego eidolon, que significa imagem, e latreia significa adorar, quer dizer exatamente isso. Reverenciar, cultuar, venerar, adorar a imagem. Estátuas, fotos, objetos, ou ainda pior, o ego, o egoísmo, ou então a personalidade humana. Líderes, pessoas, figuras. Irmãos, se a igreja evangélica bate no peito e diz, nós não somos idólatras, nós não somos como os romanos que adoram estátuas e carregam nos seus andores, parece que é impossível. Um cristão romano, ele nunca abriu a Bíblia. O dia que ele abrir a Bíblia, né, ele vai ler Isaías, por exemplo, não farás um pau esculpido e colocarás no andouro. Gente, por favor, está claro, está evidente. Mas, então os evangélicos pensam que eles estão, com o burro amarrado na sombra. Mas quantas igrejas têm líderes, figuras, pessoas que são veneradas, adoradas, que o povo quer tocá-los, o povo quer ouvir algo deles. Quando Paulo e Barnabé chegaram na cidade de, me faltou a memória agora, Derbe, se eu não me engano, ou Listra, eles começaram a curar as pessoas, então os sacerdotes trouxeram bezerros e disseram, os deuses se fizeram homens, estão no meio de nós. E aí eles chamaram Paulo de Mercúrio, que era o deus da comunicação, ou Hermes, e chamaram Barnabé de Júpiter, ou Zeus, que era o deus dos deuses. E aí Paulo falou, não, homens, nós somos humanos como vocês.
Pedro, quando chega na casa do centurião Cornélio, Cornélio se prostra para adorar, ele disse, não faça isso, eu sou um conservo teu. Quando João, na ilha de Patmos, vê o anjo do Senhor, que não era o próprio Deus, era um anjo qualquer do Senhor, e vem lhe trazer as últimas revelações, na altura do capítulo 20, João prostra-se para adorá-lo e ele diz, não faça tal, porque eu também sou um companheiro teu. Então, irmãos, não existe nem seres mortos, nem estátuas, mas também não existe nenhuma pessoa digna da nossa veneração. Nem nossos pais, nem nossas esposas, nem nossos filhos, nem nossos líderes, nem nossos pastores, nem nós mesmos. O dinheiro pode ser um ídolo. A minha profissão pode ser um ídolo. Os meus planos podem se tornarem ídolos. Tudo que eu priorizar acima de Deus torna-se um Deus. Nós não devemos ser idólatras. Nós precisamos sempre colocar Deus no centro de tudo, no centro de todas as coisas. Terceiro pecado cometido pelo povo, Paulo diz no versículo 8, a fornicação, que eu preferi colocar aqui por prostituição. O pecado, todo pecado que o homem comete fora do corpo. Nós já vimos isso quando eu preguei sobre 1 Coríntios 6. Mas aquele que se prostitui peca contra si mesmo e peca contra Deus. Todos os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas a prostituição viola o templo de Deus. A prostituição é a profanação do corpo, que é templo e morada do Senhor. O corpo do cristão não pertence a si próprio, pertence a Deus que o comprou, pertence a Cristo, do qual ele é membro do corpo de Cristo, e pertence a Deus para ser morada do Espírito Santo. Os nossos corpos, irmãos, são membros de um corpo maior. São órgãos de um corpo maior, que é o corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. Eu não posso ser membro ao mesmo tempo da santidade e da imundícia. Eu não posso ser ao mesmo tempo membro de Cristo e membro do corpo de uma meretriz. A Bíblia não considera prostituição apenas sexo em troca de dinheiro, mas toda prática sexual fora do casamento é considerada imoral para Deus. E aqui há um duplo sentido. Primeiro, a prostituição da carne, ou seja, a fornicação. É quando o namorado vira namorido e a namorada vira namulher. Então eles pensam que são casados, mas não são. E então se relacionam intimamente fora do casamento. Outra prostituição da carne é o adultério, quando eu rompo a aliança que eu tinha com o cônjuge. E a terceira prostituição da carne que nós conhecemos está lá em Romanos 1, é a homossexualidade. E é algo que está muito em atrito com a igreja nos dias em que nós vivemos. Sabe, nós assistimos na televisão aquelas briguinhas de, não sei nem se está tendo ainda, mas programa de Luciana Gimenez. Recentemente nós vimos, né, teve o pastor Marco Feliciano lá no Raul Gil e aqueles atritos de... Irmãos, a igreja precisa, nós precisamos orar, estar preparada para receber no seio da igreja os homossexuais, como você recebe um marginal, como você recebe um homicida, e você tem que pregar o amor e ele tem que abandonar o pecado. A alma da pessoa precisa ser resgatada por Cristo, mas não pode haver espaço para igreja local de refúgio da Lana Holder, para a igreja contemporânea do casal de pastores no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. Hoje em dia, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos, graças a Deus não tem nenhuma ligação direta com a igreja presbiteriana no Brasil, a não ser historicamente, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos ordenando diáconos e pastores gays e casando esses homens debaixo da bênção do corpo da igreja. Paulo fala em Romanos 1 claramente que esses homens, essas mulheres que praticam homossexualidade atraem para si o castigo devido e Deus os entrega às suas paixões
para que eles sofram as duras penas. Mas Cristo veio para destruir essa obra satânica. E nós vemos homens e mulheres, pastores e pastoras gays, com as suas igrejas gays. Porque uma igreja despreparada não está pronta para orientar um homossexual e falar com amor, que é aquilo que ele chama de vida, Deus chama de pecado. E o segundo sentido, além da prostituição da carne, é a prostituição da fé. Falsa religião. Não vai pensando você que porque a prostituição da carne é um adultério ou um casalzinho de jovens cristãos fornicando ou um cristão homossexual escandaliza mais do que falsa doutrina. Escandaliza mais para nós, mas para Deus não. E nós sabemos que a igreja, como nós cantamos hoje aqui, é símbolo da noiva. E a Babilônia é símbolo da prostituta. Então, irmãos, nós lemos e entendemos pelo livro do Apocalipse que a Babilônia é Roma e as suas filhas. Roma é a mãe de todas as meretrizes. Porque a religião romana tem Roma como sé. E as demais igrejas são subordinadas a ela, são filhas dela. Então nós precisamos ser uma igreja verdadeira. Não vamos só ficar olhando para Roma e falar assim, lá está a Babilônia, a grande prostituta. E se nós começarmos a entrar em toda a falsa doutrina que é possível nós entrarmos, nós estamos nos tornando filhas da grande prostituta. Quarto pecado que Paulo nos dá no versículo 9, tentar a Cristo. Tentar a Cristo. A lei de Moisés advertia lá no Deuteronômio 6, versículo 16, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus defendendo-se de uma falsa leitura de Satanás do Salmo 91, também diz isso no capítulo 4 de Mateus, quando ele está sendo tentado no deserto, ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nas religiões pagãs, o homem se relaciona com os seus deuses através do medo, através da ganância, através da culpa. Por isso eles lutam contra os seus deuses. Por isso eles afrontam os seus deuses. Por isso eles barganham, negociam com eles. Oferecem sacrifícios humanos, prostituição cultual e etc. Assim, os pagãos, os egípcios, os persas, os babilônicos, os gregos, eles imaginavam que eles podiam manipular o caráter dos seus deuses. Eles podiam conquistar e satisfazer os desejos dos seus deuses. Mas na fé judaico-cristã não é assim. Deus se relaciona com o seu povo como um relacionamento de pai para filhos. Deus não sufoca o seu povo, pelo contrário, ele abre os braços, ele oferece amor, oferece perdão contínuo. A vontade de Deus, irmãos, é soberana, ela não pode ser manipulada por um culto agradável oferecido a ele. Eu não posso fazer nada, uma oferta financeira, um louvor, uma campanha, tantas horas de oração e esperar que isso mude o caráter de Deus em meu favor. Isso não acontece. Tudo que vai acontecer, de bom ou de ruim, foi determinado por Deus. E cabe a mim dar graças sempre por tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. As bênçãos e as maldições são resultado daquilo que o homem faz de si mesmo. Gálatas 6, 7 e 8, Paulo diz assim, ora, não se enganem, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. O que planta da carne colherá corrupção. Mas o que planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, não é Deus quem te abençoa ou te amaldiçoa de acordo com as suas atitudes. É você quem planta
bênçãos ou planta maldições através da sua obediência ou desobediência, e você vai colher o que tiver que ser colhido. Mas para aqueles homens ter tentado a Cristo, ter tentado a Deus, porque eles blasfemaram contra Moisés, blasfemaram contra Deus, isso está lá em Números 21, o que é que eles sofreram? Sofreram pelas serpentes. Então, lá em Números 21 nós lemos que os homens reclamaram de Moisés, reclamaram de Deus, então Deus enviou serpentes venenosas e os morderam. E aqueles homens disseram: Moisés, nós erramos, nós pecamos contra você, nós pecamos contra o Senhor, agora livra-nos dessas serpentes que estão nos matando. Aqui, o teólogo Scofield faz um comentário assim a respeito do episódio das serpentes. A serpente aqui é um símbolo do pecado julgado. A serpente de bronze que Moisés fez e colocou numa haste e foi a cura para aquelas pessoas, representava o juízo divino. Se você se lembrar do tabernáculo, você pensar no tabernáculo, você vai ver lá, o altar do sacrifício era de bronze. A pia para lavar a imundícia do sacerdote antes de entrar na tenda era de bronze. O bronze fala do pecado, por isso a serpente que Moisés ergueu no deserto era de bronze. Fala do auto-julgamento. Quando a pessoa reconhece que precisa se purificar, se lavar, por ter tentado a Deus. A serpente de bronze é um tipo de Cristo, feito pecado por nós. Do mesmo jeito que a serpente que era a solução era feita do material que representava o pecado, Cristo naquela cruz representou o meu e o seu pecado. Quando ele leva o juízo de Deus sobre si, que cabia a nós. Também, as pessoas historicamente têm crido que esse momento da serpente levantada no deserto é justamente o momento em que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? As serpentes que picavam aquele povo que tentou a Deus eram serpentes ardentes. Não só a picada e as consequências eram dolorosas, doloridas, como as febres e os ardores eram intensos. Isso fala o que para nós, irmãos? Fala de Hebreus 10, que aqueles que agora, conhecedores de Cristo, pecam deliberadamente, não resta sacrifício pelo pecado, senão uma expectação de ardor que há de consumir os desobedientes. Então, o ardor da culpa pelo pecado leva à confissão e ao arrependimento. E então nós entregamos sobre Cristo a nossa culpa. Nós precisamos nos arrepender quando nós, diante da adversidade, tentamos a Deus dizendo: se o Senhor é Deus na minha vida, faça tal. Por que, Senhor, me permite acontecer isso? Todas as vezes que nós tentamos o Senhor, nós sentimos o ardor da culpa e nós precisamos nos voltar para Cristo. Quinto pecado é o pecado da murmuração. Está lá no versículo 10. Ninguém gosta de receber comentários pelas costas. Ninguém gosta de reclamação. Ninguém gosta de calúnia. Ninguém gosta de ingratidão. Deus é um Deus zeloso, é um Deus preocupado, é um Deus ciumento com seu povo. E tudo isso, o que Deus permite ou proíbe, todas as situações boas e desagradáveis que nós enfrentamos na nossa vida, é o melhor que Deus tem para nós. Deus tem o melhor para os filhos teus. A murmuração, Paulo diz que é destruidora. A murmuração é um laço destruidor, onde nós damos as costas para Deus quando reclamamos do Senhor e permitimos com isso o diabo literalmente destrua as nossas vidas. Então, na vida do murmurador, o diabo pode destruir aquilo que ele conquistou. O diabo pode destruir aquilo que ele está planejando. O diabo pode destruir a vida dele. Ceifar, matar a pessoa. Porque
vira-se as costas para Deus. Deus tem dado passagem no mar, Deus tem dado maná no deserto, Deus tem dado água da rocha, Deus tem dado que as roupas não se estraguem, que os calçados não furem, e de repente, faltando pouco para entrar na terra prometida, aquele povo vira para Moisés e fala assim: Moisés, a gente não aguenta mais esse pão amargo. O povo falou assim: Moisés, o maná que cai do céu não presta. Nós comemos ele nos últimos 40 anos, mas não aguento mais, estou empapuçado desse pão. Esse pão vil. Então eles pereceram pelo destruidor. Aquele mesmo destruidor que matou os egípcios, o mesmo destruidor que consumiu Sodoma e Gomorra, consumiu Israel a um passo da terra prometida. Consumiu muitos por causa da murmuração. Isso tudo, o apóstolo Paulo começa dando um encerramento a partir do versículo 11, são avisos. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, se Israel, no princípio dos séculos, no princípio da aliança de Deus com o homem, cometeu esses pecados e Deus os puniu pelos pecados que cometeu, quanto mais nós que vivemos nos últimos séculos, nos últimos momentos, ouvindo as advertências de Deus, se voluntariamente virarmos as costas para o Evangelho e dispensarmos a tão grande bênção que Deus tem nos dado na salvação, seremos também consumidos. Essas coisas foram escritas para que os verdadeiros crentes não se sintam autoconfiantes. Bom, Jesus morreu por mim na cruz, então é isso aí, meu. Se eu pecar, ele me perdoa. Tô salvo, tô garantido. Jesus não pagou o preço pelo meu pecado? Então, tô sossegado, tô tranquilo. Não. A maior confirmação de que isso é um aviso sério está lá no versículo 12. Quem está em pé, tome cuidado. Quem está em pé, cuidado para não cair. Todas as provações, Paulo termina nos consolando no versículo 13. Todas as provações sofridas pelo crente durante a vida que ele passará nesse deserto oferecerão sérios riscos ao seu relacionamento com Deus. Porém, o Senhor está disposto a ajudar o seu povo nas tentações. Toda tentação sofrida pelo homem vem da própria carnalidade humana e toda tentação permitida por Deus é suportável. Mas para que possamos vencê-las, é preciso estar debaixo do mandamento de Deus, para não pecar contra Ele. Assim, nós seguiremos seguros pelo nosso deserto da vida até chegarmos à terra prometida, a vida eterna com Deus. Não basta estar no meio da congregação, não basta estar debaixo da nuvem e bebendo da rocha. Nós temos que nos santificar. Nós temos que ter certeza de que estamos fazendo a vontade de Deus. Porque Deus é fiel e nós também seremos fiéis a Ele.